Olá Capricórnio, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma leitura? É uma leitura intuitiva, pega a parte que for bom, o que não for você descarta e não tem problema algum. Leitura para Sol, Lua, Ascendente, veja no seu mapa astral, pois lá pode estar o complemento dessa leitura. Gratidão aos inscritos. Aos não inscritos, me apresento, sou o Rodrigo do canal Estrela Tarot 83. Espero que goste da leitura, fique até o final, porque para muitos pode ressoar no início, para muitos no meio e para outros no final da leitura, dizendo que sempre finalizamos a leitura com o baralho do seu Zé Pilintra, dizendo o que? Focando naquela parte se existe magia, coisas desse tipo, tá certo, pessoal? Espero que goste e vamos lá. Se gostar, já sabe, né, pessoal? Se inscreva no canal aí, dá aquele joinha para fortalecer, para o canal crescer, alcançar mais pessoas. Ativa o sininho das notificações para vocês não perderem o canal Estrela Tarot 83 no YouTube, tá certo? Vamos lá, leitura direta e reta, sem enrolação. Um arcanjo para dar início na leitura do signo de Capricórnio. Arcanjo Sandalfon. Arcanjo Sandalfon. E a mensagem do Arcanjo Sandalfon fala de vitória. Suas orações foram ouvidas e atendidas. Tenha fé. Então, Capricórnio, independente de qualquer situação que você esteja passando, eles vêm aqui afirmando, olha, as suas orações estão sendo ouvidas, porque quando vem essa mensagem é como se para alguns oraram, pediram, jejuaram, buscaram, mas alguma coisa ainda não está do jeito que vocês querem, e aí parece que não estão sendo atendidos, mas entenda, até que chegue a resolução daquilo que se pede, muitas vezes é necessário limpar tudo que existe no caminho, impedindo que chegue, tá certo? Então é como se para muitos estivessem pensando, poxa, minhas orações não estão sendo ouvidas, meus guias não estão me ouvindo, Deus não está me ouvindo, né? Os anjos não estão me ouvindo, eles estão ouvindo sim, tá? Mantenha a sua fé e a sua prática de oração e os seus feitos mediante aquilo que vocês querem e vai dar certo, tá certo? Tá tudo ok? Vamos lá? Energia do momento, né? Vamos ver as suas energias do momento, aonde está levando. Energia, como que está a energia de Capricórnio? Energia Capricórnio. Em breve novas leituras, tá, pessoal? Em breve novas leituras. Às vezes eu fico alguns dias sem fazer vídeo, sem gravar, porque às vezes nem sempre estamos bem, né? Ainda mais quando trabalha com oráculo, questão mediúnica, a gente sofre ataque sim, tá, pessoal? Mas é aquele ditado, voltamos, né? Recuamos, nos recuperamos e retornamos. Parar não é uma opção, né? Energia do momento. 9 de paus. 2 de paus. Os enamorados. Fala de vocês aqui, eu vejo vocês, muitos tendo que tomar uma grande decisão, né? Tendo que tomar uma grande decisão, fazer uma grande escolha, referente a uma questão que para muitos é emocional, para outros é uma situação financeira, então cada um pega e adapta ao seu momento, aquilo que você está tendo que decidir. O que é que você está tendo que decidir? É algo emocional? É algo financeiro? É algum projeto, trabalho? Então, ou seja, eu vejo vocês tendo que tomar uma grande decisão, é um momento de decisão, onde vocês terão a oportunidade de fazer uma grande escolha referente a trabalho. Existia, num passado recente, uma energia que estava atrapalhando muito de vocês, né? Referente a algum projeto, é como se para algum de vocês, vocês tentassem fazer alguma coisa e adiante de trabalho, mas não estava dando muito certo, né? E energeticamente vocês é como se houvessem alguns sinais, sabe? Aqui é claramente energias contrárias, não querendo que você faça, mas eu vejo que muitos, por orar, né? Por buscar bastante essa conexão, as suas orações foram ouvidas, tá? Então é aqui, ó, vitória, suas orações foram ouvidas e atendidas, tenha fé. Então, ou seja, os ataques eles vêm, tá? Os ataques eles vêm, mas isso é para nos testar, para ver até onde queremos de fato aquilo que estamos pedindo, né? Então, olha, se tem alguma coisa que vocês pediram, que estava havendo um cansaço, um desgaste, um desânimo para levar adiante, não desanime, tá? Continue na sua busca, na sua evolução, no seu fazer, porque vai dar resultado sim, tá?
Ás de paus, 10 de paus e 3 de ouro. Então, ou seja, algo que vocês estão iniciando ou vão iniciar, existia algo que estava, para muitos é algo que vocês iniciaram, muitos exaustos, muitos chegaram à exaustão, alguns de vocês pensaram até em desistir, mas olha, vem comemoração. O 3 de ouro fala de desenvolvimento, fala do movimento referente a essa questão. E para muitos é algo financeiro mesmo, tá? É como se vocês quisessem levar adiante um projeto, mas existiam energias que estavam atrapalhando, pessoal. Mas agora é o momento de uma grande escolha. E qual que é essa escolha? Né? Ou levar adiante, ou deixar para lá. Ou vestir a armadura celeste da oração, se proteger e bater de frente com tudo isso, ou recuar. Qual é a sua escolha? Eu falo com vocês, escolha vencer, escolha ser feliz, escolha buscar a tua melhor essência, porque com certeza os resultados vão vir, tá certo? Vamos dar seguimento aqui. Vou começar pela área do trabalho, tá? Trabalho e financeiro. Como que está para trabalho? Signo de Capricórnio. Finalizando aí o ano, né? Desde já um Feliz Natal a todos, um próspero ano novo, tá, pessoal? E que esse ano que chega aí, 2024, seja magnificamente melhor do que esse que estamos saindo, né? Vamos lá. Trabalho financeiro. A força. O Cavaleiro de Copas. E o Valete de Paus. A força abaixo, aqui temos 8 de copas, muitos pensando em abandonar alguma situação, né? Vocês, olha, é uma energia que estava, olha, muitos aqui achando, olha, poxa, está demorando todo esse resultado, está demorando, né? E dentro disso, muitos pensaram em desistir, né? Muitos pensaram em deixar para trás, porque, está demorando, não vai dar certo, achando que não estava sendo atendido às suas orações. E aí, dentro dessa questão, o 6 de paus dizendo é vitória, mas muitos precisam ver de uma outra forma, e para outros precisam vencer essas energias que estão tentando fazer com que vocês não alcancem. É muito ataque, pessoal, tá? É muito ataque porque vocês desanimados, energia para baixo, eles tomam conta. A espiritualidade menor, aquela espiritualidade que não quer que nós evoluímos, que não quer que prosperamos, ela vai sempre agir. Mas é aí que está o teste. Recuar ou bater de frente? Aqui vem dizendo, olha, vocês estão com a força para bater de frente contra essas energias. O 9 de paus, tá? E aí dentro dessa questão de trabalho financeiro, eu vejo vocês percebendo que as suas orações sim foram atendidas. Como assim eu percebendo? Percebendo a partir do momento que aquilo que era desânimo passa a ser vontade de fazer, sabe? Aquele desânimo indo embora, aquela vontade de fazer e de fato fazendo, né? Não procrastinando, não deixando para trás, porque o enforcado está ali. Então alguns estão deixando para trás, porque algumas energias estão consumindo a ponto de não dar ânimo, né? Mas eu vejo vocês conseguindo levar adiante um projeto. Então fala de um movimento, algo que vocês estão iniciando, a força chega para dizer, é hora de vencer, é hora de continuar, é hora de conquistar aquilo que vocês desejam. Então algum projeto, quem está querendo um novo emprego, vá buscar, vá fazer o que tem que ser feito, vai dar certo, tá? Quero mudar de emprego, quero empreender, faça. Independente do que você quer fazer, faça com fé e vai dar certo, tá? E financeiramente, como que fica financeiramente? Deixa eu trocar aqui, carta fica no fundo do deck, para uma clarificação. O diabo. O diabo fala de alerta, cuidado com o diabo, rainha de espadas e o mago. E para trás ficou a lua. Então alguma coisa que vocês estavam com medo e essas coisas são ocultas, tá? Aqui o mago vem dizendo, o que vocês precisam, vocês já têm nas suas mãos, tá? A rainha de copas dizendo, essa é a postura que devemos tomar, que vocês devem tomar, pensamento de vitória. Muitos vão te achar frio, porque você não vai dar mais ouvido àqueles que dizem que você não vai conseguir. E o diabo fala, olha, poder de materialização nesse plano. E ao mesmo tempo, cuidado com vícios e excessos. E até mesmo aquele excesso de reclamar,
muitas vezes as coisas estão fluindo não da forma que vocês querem, rápido da forma que querem, mas está fluindo. E às vezes, muitas vezes, acontece de não agradecer pelo fato de não ser 100%. Como assim 100%? É como se vocês fizessem algo, tivesse algum resultado. Por exemplo, eu quero 1000. Eu sempre dou esse exemplo aqui, pessoal. Eu quero 1000, um exemplo. Aí chega, fecha com 800. Por falta de 200, não agradecem. Não é dessa forma. Agradeça no pouco e no muito, vocês serão abençoados. É um teste, pessoal. Vocês estão sendo testados, tá? Financeiramente, como que fica financeiramente? Quem puder ajudar o canal, deixando o seu like aí, pessoal, deixa mesmo o like aí para ajudar o canal. Se gostar bastante, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder a gente de vista, tá? Todo vídeo que subir vocês vão ficar sabendo, daí você pode ver o seu lunar, solar, você entendeu? O seu ascendente, tudo direitinho aqui. Vamos lá? Financeiramente falando, 5 de copas. Alguma questão financeira para alguns. Fala de alguns chorando de fato o leite derramado, tá? Mas eu vejo outros retomando uma força, batendo de frente com essas energias, dizendo: quem manda aqui sou eu. Porque independente de qualquer coisa, o desânimo vem, mas se a sua mente está vibrando como rainha de espada, rei de espadas, vocês cortam toda a negatividade. É aquela energia de quando vem um pensamento negativo, não é mais forte do que a tua certeza de vitória. E aí o que acontece? Vocês vencem. E aqui existe alguns ainda chorando, lamentando por alguma questão, tá? Que alguns que querem que retorne uma época, um período de fartura, um período que era de X, uma coisa era assim e tal, mas o passado já deixa que o passado se cuide. É daqui para frente, tá? É daqui para frente. E outros falam que essa questão financeira, se é uma questão que envolve herança, isso está positivo para vocês, tá? Vamos ver mais aqui. 4 de copas. Alguns precisam mudar essa energia, tá? Precisam mudar essa forma de pensar, acreditar que é capaz e as coisas mudam para você. Porque alguns existe um desânimo, tá? Um desânimo grande para alguns aí, muito desanimado aqui, tá, pessoal? Vamos levantar a cabeça, acreditar que Deus, independente da situação, Ele vai nos ajudar, Ele sempre está conosco. A espiritualidade está conosco. Deus em primeiro lugar e nossos guias e mentores vêm todo em sequência, tá certo? E aqui fala de alguns que, olha, é melhor vocês saírem dessa vibração, porque isso vai travar o caminho de vocês. Isso vai fazer, ao invés de vocês conquistarem, vocês tenham prejuízos, tá? Mas fala de, é uma energia 5 mais 4 de copas. 5 de copas, 4 de copas, 9 de copas. 9 de copas fala de, se vocês mudarem essa vibração, vocês chegam na energia da realização, o 9 de copas. Mas existe para muitos, a paralisação para muitos é inveja, tá? Então, dentro desse contexto, é um projeto novo. Tudo que estava planejado deu errado. É algo novo que vocês vão retomar? Não fale para ninguém. Deixe que vejam depois de feito. E vocês verão que tudo vai fluir. Porque muitas vezes, por falarmos demais, acabamos colocando à disposição os nossos planos a pessoas que não merecem saber. Que muitas vezes a gente pensa que torce por nós, mas na verdade fala uma coisa, mas pensa outra. Eu digo isso com autonomia porque eu já vivi isso e muitas pessoas eu vi viver isso e eu tenho a frequência dentro de uma casa espiritual, aonde, né, a gente está ali dando auxílio para a espiritualidade, cambonando, né? Quem conhece da espiritualidade sabe o que é isso, às vezes está cambonando ali, ajudando os guias dentro daquele trabalho e a gente acaba ouvindo relatos. E quantas foram as vezes que eu ouvi os guias dizerem: fecha a tua boca. E outra, não só ouvi dizendo para os outros, falaram já para mim mesmo. Então eu digo para vocês com autoridade: fechem a sua boca sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. Ninguém precisa saber se você é como, independente de qualquer coisa, mesmo que às vezes não está do jeito que você quer, ninguém precisa saber que não deu certo o projeto no momento. Porque aí aqueles que têm inveja vai dar risada, vai entender que tipo, olha, eu desejei e deu certo. Não, não dê esse gosto para eles. Firme sua cabeça, siga em frente com fé e vocês vão mostrar que eles estavam errados, que a energia de inveja que jogaram não é mais forte do que a tua fé e do que a tua perseverança dentro daquilo que você quer. E aí vocês conquistam, tá certo? Vamos lá. Mais uma para a questão do trabalho.
4 de ouro. Chega a estabilidade, tá? Então, olha, começou a melhorar, vamos guardar, tá certo? Vamos poupar, vamos investir. E dentro de um período que melhorar, que eu sei que vai melhorar, coloca no comentário, pessoal. Maior do que a minha fé, não tem. Maior do que a minha fé, não tem. Então, se realmente maior do que a tua fé não tem, você vai conquistar o que você deseja. Luta, todo mundo vai ter. Jesus disse, tem de bom ânimo, né? No mundo sofrereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Se Jesus, o Mestre, sofreu, quem somos nós para não sofrer as adversidades, os testes? Estamos aqui para aprender e evoluir. Vamos evoluir, vamos vencer, vocês vão vencer. Então o 4 de ouro vem dizendo, ó, é uma estabilidade, para muitos existe uma energia de apego. Então, ou seja, como eu posso clarificar isso? Olha aqui, olha quem chegou. 9 de copas. Olha o 9 de copas aqui. 9 de copas, cavaleiro de copas novamente e rei de paus e o mago. Então eu vou dizer aqui o que eles mandam dizer nesse momento. Deixa eu só terminar essa parte e já vou dizer uma outra parte que já falaram para dizer para vocês. Olha, quem já está bem e não está fazendo caridade, faça, para que as coisas não desandem financeiramente para vocês. Quem não está ainda nesse momento, o Rodrigo não está bem ainda para mim, segura, poupe, invista, mas assim que melhorar, estiver numa condição bacana, ajude uma instituição, ajude, sabe, idosos, crianças carentes, e ajude uma instituição, tá? Tem o Hospital do Câncer, tem vários lugares que precisam de nós, tá? E dentro disso, fala de uma estabilidade que chega, então se apegue no sentido de vai dar certo, conquistei, vou manter, vou fazer minha reserva, está tudo bem, vou ajudar outras pessoas. Quem está bem, ajude, tá? E para outros, qual que é a parte que eu tenho a dizer? O 9 de copas vem dizendo aqui, vai dar tudo certo. Fala de movimento que flui para vocês, vai fluir. E o rei de paus com o mago, olha aqui a rainha de ouro, o rei de paus com o mago, fala de alguns que a sua vida não está fluindo pelo fato de você ter muita mediunidade, tá? E não está utilizando, ou não está usando da forma correta, ou alguma coisa está desequilibrada. Então, quem tenta mediunidade e trabalha com a mediunidade, muitos trabalham, muitos vão trabalhar, ajudando pessoas a sair da depressão, tá? Ajudando pessoas a recuperar a autoestima e assim por diante. Quem trabalha com a espiritualidade sabe que tem mediunidade, vamos aí tomar uns banhos de erva, vamos fazer orações, tá? Vamos defumar a sua casa vez por outra e você vai ver que as coisas vão fluir. Porque para quem tem mediunidade, a sua força está sendo sugada por alguns espíritos contrários. Eu digo isso sem sombra de dúvida. Principalmente você aí, copo está quebrando na sua casa? Não, Rodrigo, não está quebrando copo. Está queimando lâmpada? Não, não está. Está tendo vazamento. Nenhuma dessas coisas, então não é para você. Agora, se está acordando já cansado sem ter feito nada, ou uma dessas coisas está acontecendo, pior se estiver acontecendo tudo isso, vazamento de cano, lâmpada quebrando, quebrando louça direto, vamos cuidar das energias, tá certo? E é isso que está acontecendo para alguns que têm mediunidade forte, muitos sabem, muitos não sabiam. Se você não sabe, passe a saber que você tem mediunidade e o mal não quer que você fale a verdade. O mal não quer que você vá curar a pessoa, o mal não quer que você vá colocar na mente das pessoas a palavra de vitória. Por isso que sofremos ataques. Mas quem é eles? Quem são eles para bater de frente com quem Deus ungiu? Ninguém. Quem são eles para bater de frente com quem Deus ungiu e colocou toda essa espiritualidade aqui juntinho? Tem Arcanjo Miguel, tem o Seu Zé, tem Cigano. Estamos bem protegidos e amparados. Mesmo assim, às vezes balançamos, pessoal. Não serei hipócrita e não enganarei ninguém. Mesmo assim, às vezes balançamos. Balançamos, mas não caímos. Pois somos fênix, renascemos da cinza, seja essa fênix também, porque é do fogo que se forja o ouro, tá? E é da lama que se extrai o diamante. Pense muito nisso aí, tá? Vamos lá, pessoal. Energia, campo afetivo. Como que está o campo afetivo, relacionamento aí para o signo de Capricórnio? Primeiro, para quem está solteiro. O julgamento falando que quem está solteiro está despertando. É como quem está solteiro, muitos que estão solteiros, essa carta veio abaixo do 5 de copas, eu tenho a dizer que muitos estão solteiros porque perderam o companheiro, tá? O companheiro ou a companheira, perderam. Ou perderam assim, tipo uma questão de
É como se muitos sentissem um luto, no sentido, muitos lutam porque a pessoa realmente partiu para outro plano, e outros lutam pela falta da pessoa que não está mais na sua vida e está bem distante, né? Mas eles vêm dizendo que muitos que estão solteiros estão despertando para um novo, para esse novo momento, entendendo que não tem mais como, a vida segue, então vamos seguir em frente. Então quem está solteiro, eu vejo vocês despertando e se lançando em algo novo dentro de uma questão de relacionamento para quem quer, tá? O que mais? Os enamorados, confirmando que existe para vocês sim uma nova oportunidade de relacionamento. E para quem está no relacionamento, ou para quem está solteiro, uma nova oportunidade de se lançar no relacionamento, tá? Para quem já está no relacionamento, fala de vocês viverem uma nova fase desse relacionamento, com muita união, muito amor, muito desejo, muita paixão nesse relacionamento, tá? Fala de um momento de grandes escolhas, aonde muitos terão que se afastar de algumas pessoas que estão lançando sentimento, energia de inveja no seu relacionamento, tá? O que mais? O pendurado. Muitos aí parando um pouco, pensando, tentando ver a vida de uma outra forma, dentro de uma questão de relacionamento. Fala de alguns que estão equilibrados, muitos pararam para pensar sobre alguma atitude que teria que tomar, e para quem está tomando, tem que tomar uma grande atitude, uma grande decisão, não tome essa atitude no momento de raiva. Pense muito bem para colocar as palavras corretas no momento exato, tá? Para que não haja um desfecho desfavorável. Se tem que manter, vai manter. Se tiver que desfazer algo, será mais de uma forma amigável e verdadeira. Mas eu vejo aqui muita proteção, eu vejo muitos enxergando a vida e o relacionamento de uma outra forma, tá? E para alguns sentem que o relacionamento está parado. Existe esses sim, tá? Mas aí como que fica? Mais uma para finalizar essa parte do campo afetivo. O 7 de espadas. Olha, o 7 de espadas fala de pessoas astutas, tá? Pessoas de uma índole não muito boa. Então pode ser que alguns estão solteiros porque pode ter havido aí uma traição, tá? E alguns estão às vezes parados, pensando muito o que vai fazer sobre o relacionamento, porque pode sim estar desconfiado de algo. Mas eu não vou afirmar que está acontecendo nada, mas existe alguém desconfiado. E o 7 de espadas remete a isso, né? Remete a situações remete a situações que não são bacanas, né? Que não são bacanas. E para muitos, o contrário disso, Rodrigo, eu não estou desconfiado, estou muito bem no relacionamento. Para quem está nesse sentido, está tudo bem, beleza. E isso pode ser para quem já está bem, tranquilo. Mas isso também pode ser o 7 de espadas para quem está solteiro. Olha, não perca a oportunidade que chega para vocês. Para quem quer um novo relacionamento, tá certo? Seu Zé, para finalizar, antes, peraí, energia espiritual. Energia espiritual do signo de Capricórnio. Como que está a energia espiritual? A morte. Passando por transformações, né? Mudanças, passando por transformações, por alguma mudança. Novidade recente, o 7 de ouro. As coisas que estão para vocês achar está lento, está parado, vai movimentar, tá? Chega movimento dentro de uma nova oportunidade para muitos. Seu Zé, para finalizar essa leitura, qual que é a tua mensagem? Finalização da leitura, qual que é a tua mensagem, seu Zé? Salve a malandragem, salve a espiritualidade. Notícias breves, tá? Sobre alguma coisa que estava travado, tá? Fala de assinatura, se tem alguma coisa que estava travada, é como para muitos aqui, alguma situação está travada por questões de assinatura de contratos, igual já disse, alguém que vai receber pensão, receber herança. Então fique atento na questão de herança, porque ó, 7 de espadas pode ser alguma pessoa que pode tentar aí te ludibriar, fazer alguma coisa que não é bacana dentro dessas questões. Mais uma, seu Zé. Pela porta da rua. Então, ou seja, fala de alguma coisa que estava paralisada externamente, né? Alguma coisa de fora, que pode ser lá no seu trabalho, pode ser alguma coisa, é algo externo. Então fala de notícia breve sobre algo que estava parado, que você estava resolvendo, tá? Mais uma, seu Zé. Confirmado.
Então alguma coisa que estava parado aí, travado, estava meio amarrado, as coisas começam a fluir. Quem mais, seu Zé? O consulente. Mais uma. Pessoa perigosa. Então, ó, pessoal, aqui é realmente isso, olha, cuide da sua casa, porque muitas vezes você vai feliz para a rua e volta com uma energia não bacana, energia perigosa. E ao mesmo tempo, cuidado com o prejuízo, ó, qualquer assinatura que vocês forem alocar alguma coisa, forem vender, comprar, muito cuidado com assinaturas, porque o 7 de espadas aqui, junto com esse daqui, ó, roubo, desgastes, pessoa perigosa, trata de energias para quem tem mediunidade roubando a sua energia, ao mesmo tempo, para quem não tem nada a ver com isso, se vai assinar algum contrato, qualquer coisa, leia, porque tem 7 de espadas e essa energia perigosa, que está confirmado sobre alguma assinatura. E para alguns, se não tomar cuidado, consulente, você pode amarrar, travar tudo. Uma coisa que era para fluir. Então, muito cuidado com qualquer assinatura, venda de negócios, compra de negócios, contratos, muito cuidado. Mas no contexto geral eu não vejo magia, mas vejo energias que precisam ser cuidadas, tá? E 7 de espadas, fale menos da sua vida, porque nem todo mundo é amigo e muitos podem roubar a sua oportunidade. Pessoal, que Deus abençoe a todos e até a próxima. Lembrando aqui, relembre, memorize. Não teve uma vez ou outra que você estava prestes a assinar alguma coisa, contou para alguma pessoa que não devia e deu tudo errado? Isso foi uma lição. Aprenda, não cometa novamente. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.